Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva, preparação para o trabalho e renda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 33ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Na aula de hoje nós estamos então recapitulando tudo o que vimos sobre qualidade no atendimento, né? Para que vocês possam fazer uma prova, eu diria um provão de avaliação dos conteúdos. Esse é um tema bastante importante no curso e ele é o diferencial da sua atuação no mercado de trabalho como vendedor, tá certo? Então nós vamos fazer uma recapitulação de todos os conteúdos e na sequência vocês vão fazer uma prova. Hoje, depois desse vídeo, nós teremos uma prova com 10 questões, tá certo? Naturalmente exclusivo para os nossos alunos da Casa do Garoto. Então, vamos lá. Qualidade no atendimento. Revisão. O que é atendimento público? Antes de vermos o que é atendimento ao público, vamos observar alguns significados do verbo atender. Bem no começo do curso, nós vimos lá acolher com atenção, ouvir atentamente, receber em audiência, tomar em consideração, ter atenção despertada para. E é isso, né? A gente pegou essa questão e a palavra-chave para qualidade no atendimento, naturalmente, é o acolhimento. Você saberia dizer o que é atendimento ao público e a partir desses significados? Então vamos recapitular o significado do que é atendimento ao público. Então, nós temos várias modalidades de atendimento em público. Vamos ver então o atendimento de recepção, por exemplo. O atendente recebe documentos, direciona visitantes para outras dependências do prédio ou da empresa e presta informações, entre outras atividades. O atendimento também pode ser no balcão. O que o atendente faz no balcão? O atendente escuta o cliente para saber qual produto ou serviço ele precisa e se a loja dispõe da mercadoria. E o atendimento pode ser por telefone. São os call centers, muito diversificados, né? O atendente esclarece dúvidas, escuta reclamações e também presta informações. Qualidade no atendimento. Serviço adequado e serviço desejado. Lembra que nós definimos esses dois conceitos? Você sabe diferenciar serviço adequado e serviço desejado? Se não souber responder por não lembrar, não se preocupe. Vejam exemplos. Em sua cidade, apenas uma lanchonete que tem um padrão de atendimento semelhante, servindo apenas lanches e bebidas. E se fosse inaugurada uma nova loja que oferecesse lanches sofisticados, milkshakes, sorvetes e até mesmo café da manhã, você não teria desejo de ir até ela. Lembra disso? Então nós definimos serviço adequado é aquele que satisfaz, no qual se tem o mínimo aceitável. Pelo exemplo dado, você poderia encontrar em qualquer lanchonete da sua cidade. Tá? Você vai num restaurante, vai numa lanchonete, que é lá, por exemplo, um lanche Bauru, e eles te dão um lanche Bauru, nada mais do que isso, né? Você vai numa pizzaria, pede uma pizza e vem a pizza que você pediu. Mas, professor, não é para isso que a gente vai nos estabelecimentos? Um pouquinho aí, vamos nos recordar. Por sua vez, o serviço desejado encanta e surpreende pela qualidade ou grau de sofisticação. Poderia ser apreciado na loja inaugurada. Então, quando se oferece algo diferente, né? Uma pizza diferente, um milkshake diferente, um lanche que nenhuma outra loja tem, não é? Olha, uma coisa que eu acabei de inventar, uma pizza no sanduíche. Eu não vi isso ainda. Já pensou que legal que seria? Seria uma coisa diferente. Um sanduíche de pizza, gente. Tem pastel de pizza, mas sanduíche de pizza eu nunca vi, não é? Aí nós teríamos o serviço desejado, porque é diferente, vai surpreender, não é mesmo?
Em um atendimento a desejar, o atendente, então vimos o atendimento desejado, né? Vamos voltar lá para ver? Olha, nós vimos o atendimento adequado, que é o mínimo desejado, e o serviço desejado, que é aquilo que encanta. Agora o atendimento a desejar, né? É quando o atendente acha o que faz é grande obrigação, não enxerga a oportunidade de ajudar, vê apenas problemas à sua frente, do tipo, esse serviço não é meu, eu não fui pago para fazer isso, fica se justificando ao errar, não enxerga que pode ser uma pessoa, um profissional melhor, é acomodado, só executa uma atividade se lhe é chamada a atenção. É aquela pessoa que faz o mínimo para manter o emprego, não mais do que isso, né? Então essas pessoas medianas, não existe espaço para elas no mercado de trabalho. Por quê? Atenda com vontade e cortesia, sorria sinceramente, demonstre simpatia e seja educado, pois o cliente deve sentir-se à vontade, acolhido e respeitado. Lembre-se de que sua atividade é importante, não seja indiferente. Então, de novo, a palavra-chave no atendimento é acolhimento, é voltar-se ao cliente, é ouvir com paciência, falar menos, ouvir mais, né? Mesmo que o cliente não tenha razão, você vai atendê-lo e ajudá-lo da melhor maneira possível, ok? Então, depois nós vimos as ferramentas do bom atendimento. Para um bom atendimento é necessário transmitir ao público segurança, agindo de maneira a buscar sempre o resultado positivo e satisfação. É necessário realizar o serviço demonstrando interesse em resolver quaisquer questões ou problemas levantados, agindo sem esperar o cliente peça e haja proativamente. Então é isso, né? O oposto do atendimento a desejar é o atendimento que vem além das expectativas do cliente. Eu percebi que o cliente não tem um guardanapo, eu vou buscar o guardanapo sem que ele peça, não é? Se ele está com refrigerante, tem mais uma criança que quer dividir o refrigerante, eu vou pegar um copo adicional sem que ele peça, não é? Então é isso. Se tem algumas pessoas esperando, né, para ser atendida, e alguém está saindo, já limpo a mesa rapidamente e já trago os clientes para serem atendidos. Eu tenho que ser proativo. Demonstre simpatia, seja cortês e educado e jamais haja com indiferença. Sua atividade é muito importante. Então, nós estamos recapitulando e eu quero ver como é que vocês saem na prova. São 10 questões, cada questão vale um ponto. E as questões são bastante elaboradas para fazer você refletir sobre sua função como vendedor de comércio varejista e se você está prestando um serviço de qualidade, ok? Então, estamos falando das ferramentas para um bom atendimento. Revisando, vamos então entender melhor quando um serviço é oferecido, o acolhimento é fundamental para que o cliente se sinta bem recebido. A quarta vez que a palavra acolhimento surge. Esse é um exemplo de uma ferramenta que pode ser usada para um bom atendimento. O acolhimento pode evitar aborrecimentos e constrangimentos, contribuindo na satisfação das necessidades do cliente. Um exemplo de postura acolhedora é sorrir levemente para que seja criado um sentimento de proximidade com o público. Você sabe como praticar posturas acolhedoras? Nós já vimos isso, né? Vamos rever então. Então, as ferramentas do bom atendimento, em que eu posso usar o acolhimento, é apenas um dos recursos que pode ser usado no atendimento. O atendente pode lançar mão de outras ferramentas para suprir as necessidades dos clientes, né? Conheça-as, nós já falamos, boa aparência, organização, linguagem e o sistema sensório. Essa questão vai cair na prova. Então presta muita atenção, gente. Essa aula eu peço que vocês prestem atenção porque é uma síntese de tudo, né? Quem perdeu uma aula ou outra tem a chance aqui de recapitular e se sair bem na prova, não é?
Então, boa aparência, vamos ver o que seria. O atendente está na linha de frente e é responsável pelo contato direto com o cliente, representando a empresa no momento do atendimento. Uma boa apresentação pessoal transmite confiança e segurança. Por isso, alguns cuidados com a aparência são fundamentais, ok? Eu tenho que estar limpo, eu tenho que estar com o meu uniforme, eu tenho que falar corretamente, tem que ter uma postura proativa para ouvir, identificar a necessidade do cliente e responder prontamente. Outra questão é a organização. Ser organizado demonstra que você se preocupa com tudo em que está envolvido e principalmente que se preocupa com os outros. Além disso, manter organizado seu ambiente de trabalho é fundamental para reforçar a todos ao seu redor, chefes, colegas de trabalho e clientes, o seu comprometimento com suas tarefas e com a empresa. Então, gente, organização é uma coisa básica, não só no trabalho, como na nossa vida pessoal, em casa, com filhos, com esposa, com marido, na escola, porque muitos são os nossos papéis e todos eles devem ser geridos com pontualidade. Isso só é possível com organização. Organização está ligado a planejamento, né? O que é planejar? Eu prever, antever, né? Prever, fazer previsões do que eu posso fazer no futuro, né? Então, a organização, além da boa apresentação, é uma ferramenta importante. A próxima é a linguagem. É o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. Fazem parte de seu conjunto as palavras faladas ou escritas, os gestos e as imagens. Olha que legal. A gente tem essas formas de comunicação. Vamos ver cada uma delas? E se recordar, porque nós já vimos, né? Verbal. Se utiliza de palavras quando se fala ou quando se escreve. Exemplos, um texto narrativo, uma carta, um diálogo, uma entrevista, um artigo, eu adoro escrever artigos, uma reportagem no jornal, escrito ou televisionado, um bilhete. Então, a comunicação escrita é a mais utilizada no mundo do trabalho, tá certo? Mesmo com dispositivos eletrônicos, nós temos que tomar muito cuidado com a comunicação formal e correta, lembre-se disso, não é? Hoje, muitas empresas fazem um atendimento pelo WhatsApp, né? Muitas empresas hoje em dia fazem vendas pelo WhatsApp. Se você não souber se comunicar de forma correta e profissional, entre aspas, vai queimar o seu filme, né? Comunicação também pode ser não verbal. Não se utiliza das palavras para se comunicar. O objetivo nesse caso não é expor verbalmente o que se quer dizer ou o que se está pensando, mas se utiliza de outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos, emotions, objetos, cores, ou seja, dos signos visuais. E a gente usa muito na comunicação digital, né, os emotions, que são um tipo de comunicação não verbal. E nós temos o misto da comunicação verbal e não verbal. Se utiliza ao mesmo tempo da comunicação verbal e não verbal. Exemplos são as charges, cartoons, anúncios publicitários e, no futebol, os cartões de punição, o cartão vermelho e o cartão amarelo. Então, sintetizando o que nós vimos sobre comunicação, na maior parte das vezes a comunicação é o primeiro contato que desenvolvemos em nossas relações profissionais. Ela definirá seu relacionamento com a empresa e, mais do que isso, será a chance para o início de um bom relacionamento. Temos que começar com o pé direito. Uma boa comunicação torna forte a imagem da empresa frente aos seus clientes, conquistando-os, satisfazendo-os e encantando-os, que é o mais importante. Ter boas ideias, expressar-se corretamente, falar de forma clara e objetiva, valoriza a comunicação onde quer que estejamos. Não é? De modo geral, dá-se o nome de linguagem
a todos os meios de comunicação. E nós temos que pensar na comunicação formal, que é o que é exigido no mundo do trabalho. Palavras corretas, dicção bem feita, não é? Locução, tonalidade da voz e expressividade. Então, esses temas também fazem parte de técnicas de comunicação verbal, não é? O terceiro item, terceira ferramenta, então, seria o sistema sensório na qualidade do atendimento. São os nossos 5 sentidos. Despertar sentimentos de bem-estar, alegria do cliente é fundamental para que ele volte não só pelo produto que deseja, mas também pela qualidade do atendimento. Então, uma pergunta na prova pode ser essa: por que as empresas querem tanto fidelizar os clientes? Por que as empresas querem causar tantas boas impressões? Por que as empresas se preocupam tanto com a qualidade no atendimento? Eu diria que as empresas que realmente estão na vanguarda. Se a gente dá uma olhada na cidade onde moramos e procurar as lojas que tem no calçadão, que tem no centro da cidade, quando não muito nos shopping centers, a qualidade deixa muito a desejar. A gente percebe que a maior parte dos empresários não faz qualquer investimento no treinamento de seus funcionários. E com isso, o que acaba acontecendo? Prejuízo. Não é? As pessoas rapidamente já entram no celular, nas redes sociais e já vão demonstrar sua insatisfação com a empresa, né? Então, para arraigar na memória do público um serviço inesquecível, nada melhor do que utilizar os estímulos dos 5 sentidos: paladar, olfato, tato, visão e audição. Tem loja que na sua marca está associada ao aroma. Ela tem um aroma na loja. E tem loja especializada nisso. Vende para você um aroma, para você ter esse aroma no teu espaço, né? No seu ponto de vendas. O cliente inconscientemente vai associar o odor com aquela loja, aquela linha de produtos, aquela linha de serviços, né? Então lembre-se, olha lá, terceira ferramenta, sistema sensório, que são os 5 sentidos. Percepções. Quando conhecemos alguém, a primeira impressão que temos da pessoa é que fica, geralmente, não é mesmo? É um velho ditado e que é verdade. Portanto, ao atender um cliente, sobretudo na primeira vez, é preciso mostrar a ele o quanto nos importamos ao realizar seus desejos e suprir suas necessidades. Temos que customizar esse atendimento, né? Tratar essa pessoa como se fosse única, acolhendo-a, chamando pelo nome, ouvindo, sorrindo, sendo solícito e simpático. Tem vendedor que não transmite nem um pouco de simpatia, não dá vontade nem de voltar na loja. Devemos nos esforçar ao máximo, prestar um ótimo atendimento e aproveitar a oportunidade de mostrar que verdadeiramente pretendemos oferecer um serviço de qualidade. Podemos resumir a importância desse componente em uma única frase, recordando: qualidade no atendimento ao cliente, causando boa impressão. Vou ver aqui, é isso mesmo, olha lá. As empresas procuram causar uma boa impressão com produtos e atendimento de cliente, tratando o cliente como um rei, visando torná-lo leal à marca. Essa questão cai na prova também, estou indicando, presta atenção. O cliente fiel retorna em outro momento e continua a adquirir os produtos ou serviços. Então, as empresas se preocupam em atender o cliente como rei para fidelizá-lo, para que ele volte e consuma mais. Como cuidar tão bem do seu cliente a ponto dele nunca mais se largar? Basicamente, existem 2 momentos em que você pode causar uma boa impressão em seu cliente: antes e depois da venda. Por isso que temos que encantar e marcar presença já no primeiro contato, causando uma boa impressão. Para impressionar o cliente é importante que a equipe de trabalho tenha noção clara dos objetivos da empresa. Os funcionários devem sempre ter em mente o triângulo MVV. Lembra disso? Missão, visão e valores. Pode cair uma questão na prova sobre isso.
Vamos ver o que é missão? Está diretamente ligado ao papel da empresa como geradora de lucro e também o seu objetivo social de desenvolvimento de pessoas e de realizações que contribuam para o sucesso da economia e do próprio mercado. Toda empresa deve ter uma missão para direcionar as ações em benefício dos objetivos financeiros, humanos e sociais. Essa é uma boa questão. O que é missão? Está ligado não só à questão do lucro, mas também o papel social da empresa na região onde ela se situa, né? Visão. Falamos de missão, vamos falar de visão agora. Determina os focos de desenvolvimento, trabalho, estratégias e contratações de talentos essencial para o alcance dos objetivos. É um conjunto de razões e compreensões sobre o qual o caminho a seguir, de que maneira os recursos materiais e humanos são encarados nessa trajetória e o que se pretende alcançar em nível permanente em longo prazo. É quando a empresa planeja o que ela quer ser no futuro e ela desenvolve a visão. Missão é o presente, ação de lucro, mas também com objetivo social. Visão é como que eu posso canalizar todos os esforços e recursos para me tornar o que eu quero ser lá na frente como empresa. Aumentando o tamanho, aumentando o foco, aumentando linha de produtos, né? Atingindo um público diferenciado. Tudo isso está ligado à visão, certo? E agora vamos para valores, né? Vão contra a ideia de disputa e do alcance dos objetivos a qualquer custo. Referem-se ao alcance das metas de maneira saudável, considerando princípios de respeito, confiança, flexibilidade e qualidade de vida. Olha que interessante, né? Então essas três coisas compõem a estrutura de uma empresa: missão, visão e valores. Ok? Agora vamos a algumas dicas de como atender com qualidade. Revisando, depois de cumprimentar o cliente, pergunte em que pode ajudar ou ser útil. Também pode perguntar o nome dele para personalizar o atendimento. Olha lá, foi o que eu acabei de falar. Pergunte o nome do cliente para personalizar o atendimento e fazê-lo sentir-se importante. Mantenha a postura ereta, não use gírias e pronuncie corretamente as palavras. Eu já falei sobre isso. Quando não souber algo, informe, porém deixe claro que você buscará a resposta. Então, sempre ser você mesmo, transparente e verdadeiro. Quando a gente é verdadeiro, as pessoas criam espaço para nos ajudar. Se a gente tenta enganar o outro percebe. Nós queremos que as pessoas à nossa volta sejam nossos pares, nossos auxiliares e não nossos inimigos. Pergunte ao cliente o que ele busca exatamente, certo? Encontre exatamente o que ele quer, porque senão fica difícil atender com qualidade. Dê sugestões quando necessário, mas sempre respeitando o gosto do cliente. Eu digo para ele que uma blusa, ou uma calça, né, ou um produto fica melhor para ele e ele não quer, vou respeitar. Tá bem, vamos atrás do produto ou serviço que ele veio buscar. Saber escutar. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Mesmo que o que esteja sendo dito pelo interlocutor vá em oposição às suas convicções, é importante buscar compreender a lógica usada pelo cliente. Agindo assim, ficará mais fácil compreendê-lo e fundamentar sua estratégia para apresentar seus argumentos. Não existe negociação perdida. Lembre-se disso. Olha lá. Eu só consigo ser um bom negociador se eu conseguir ouvir o meu cliente. Tem gente que já ouviu uma contraposição, já tampa os ouvidos. Lembra que falamos sobre isso? E aí perde a oportunidade de entender o argumento do cliente para você depois poder abordá-lo de forma mais eficiente.
Atendimento esperado, diferenciado e memorável. Também falamos sobre isso. Atendimento esperado. Quando somos atendidos em nossa necessidade, nada mais é feito. O atendimento é esperado. Revisando, falamos sobre isso. Vamos ver o que é atendimento diferenciado? No atendimento diferenciado, somos atendidos em nossa necessidade e recebemos um tratamento um pouco mais gentil e personalizado. Percebemos que a vendedora nos trata com mais atenção. Quando chegamos na loja, ela já nos reconhece. Essa é a vantagem de morar no interior. Se entra na segunda vez na loja, você já é chamado pelo nome, né? Até num carrinho de cachorro-quente que tem perto de casa, os meninos lá já conhecem, já me chamam pelo nome. Qual é o tipo de tratamento que eles me dão? Diferencial. Vamos ver o que é memorável, então. Para a gente tentar buscar esse tipo de atendimento para fidelizar e encantar os clientes, né? O atendimento memorável é inesquecível, porque somos satisfeitos em nossas necessidades. O comportamento é o jeito como o atendente oferece o serviço. Transmite a percepção de que o cliente é realmente uma pessoa muito importante e única. Ok? Quando não basta só chamar pelo nome, mas é feito um cachorro-quente mais recheado, né? Com todos os molhos que o cliente gosta. E quando numa loja eu sou atendido rapidamente, com elegância. Se existe um brinde, já separo esse brinde. Se existe um lançamento, já mostro o lançamento, já permito que o cliente experimente o novo produto. Então, o serviço memorável é o que surpreende e encanta o cliente. Depois nós abordamos a questão dos clientes que são difíceis de lidar, não é? E todos nós que atendemos o público passamos por essas experiências, né? Um dos maiores desafios para o vendedor do comércio varejista é lidar com clientes considerados críticos. Primeiramente, precisamos entender qual o motivo da sua atitude. Pode ser 3 os motivos. Vamos lá? O cliente pode ser considerado chato por ser exigente e detalhista. Poxa, mas o sanduíche só veio com uma azeitona, só veio com tomate, não é? Poxa, mas olha lá, o que está mostrando ali no combo é muito maior do que o lanche que você me entregou. O cliente pode estar chato por causa de problemas com o produto adquirido ou com o atendimento recebido. A pessoa trocou meu nome 2 vezes, né? Me atendeu rispidamente, eu vou ter problema, né? O cliente pode estar passando por problemas particulares ou até mesmo por ser pessoa de difícil temperamento por natureza. Então, esses são os motivos gerais que nós podemos receber clientes críticos. Lembram-se disso? Então, vamos ver como lidar com eles, né? Lembrando, atender clientes críticos é um desafio, pois há grande chance de acontecer situações estressantes. É essencial que o atendente observe seu comportamento e o do cliente, para não piorar as circunstâncias. Lembra do caso da pizza que nós vimos aqui? Que o vendedor, o garçom, avisou que a pizza era apimentada e mesmo assim o cliente pediu e depois não quis a pizza? Então, ele soube lidar. Então, nós temos que saber lidar com os clientes que chegam no nosso ponto de vendas. Olha, quais são as ações? Depois de acalmar os ânimos, tem que acalmar o cliente, o atendente deve aplicar uma estratégia simples que consiste em 2 passos. Definir de quem é o problema, do produto ou serviço, se é do atendimento, se é a empresa, se é a atitude do cliente. Tem que identificar. Encontrada a fonte, resolve-se o problema. Não adianta dar desculpas. Eu tenho que resolver o problema do cliente. E também não adianta passar para o gerente. Não é função do gerente resolver as buchas. É para isso que nós somos contratados. O público e seus problemas. Como é o processo de aceitar o cliente? Olha lá, ó. Ouvir sua opinião. Tem gente que nem ouve. Você está falando com o vendedor está querendo achar um outro cliente para atender, ou está olhando no celular, queimou o filme. Tem que ouvir a opinião. Entender seus valores. Compreender suas necessidades e o que realmente importa a ele.
Perceber o cliente como cliente. Isso é fundamental. Eu tenho que aceitar a pessoa que está no meu ponto de vendas. Aceitar o cliente é um grande passo para compreendê-lo. E compreender é fundamental para você oferecer um atendimento de qualidade. Procure estar em sintonia com ele, agindo de maneira empática. Lembra a definição de empatia? A minha capacidade de me colocar no lugar do cliente? Sentindo o que ele sente, querendo o que ele quer e percebendo o que ele percebe. Procure antecipar seus desejos se colocando em seu lugar. Para atender o cliente, ouça sua opinião, entenda seus valores, compreenda suas necessidades e perceba-o como cliente. Frisando de novo. Aí, chegamos no ponto da negociação. Depois que eu consigo entender a necessidade do cliente, né? Nós já falamos de como é que é o processo de vendas, né? Abordagem do cliente, apresentação do produto ou serviço, negociação e fechamento da venda. Nós estamos na penúltima parte. A negociação é a forma de chegar a determinados objetivos por meio de acordos, em situações em que existem interesses comuns, complementares e às vezes opostos, lidando com conflitos, divergências e antagonismos de interesses, ideias e posições. E quem deseja se aventurar nessa arte precisa saber alguns conceitos básicos. Nós vimos de novo, lembrando o caso do garçom com a pizza, ele conseguiu fechar um acordo, né? Ele cobrou a pizza, né? Embora os clientes tivessem pedido outra, mas ele ofereceu as bebidas de graça e a sobremesa para o cliente. Por que ele fez isso? Ah, mas o cliente estava errado. O objetivo é fidelizar o cliente, não importa. Eu tenho que ter um acordo para que o cliente não saia falando mal do atendimento e nem da loja. Ele saia satisfeito. O cliente satisfeito volta. Frequentemente utilizado para resolver um conflito, uma divergência, que pode ser de opinião, de valor, etc., e se utiliza da comunicação, por isso cada palavra deve ser cuidadosamente pensada e analisada, porque ela acaba influenciando o nível de aspiração do seu interlocutor. Então nós temos que pensar antes de falar. E aí nós vimos o conceito de resiliência, né? Que é muito importante no século XXI e muito importante nos dias de hoje. Resiliência é a capacidade de absorver pressões e adversidades. É fundamental para quem trabalha com atendimento ao público. Um exemplo de resiliência é escutar críticas e ter controle emocional para ouvir sem revidar, não se deixando levar pela situação e usar atitudes inadequadas com os outros. Ninguém gosta de ouvir críticas, né? Nem a gente gosta. Mas nós temos que vestir o nosso papel profissional, uniforme da empresa e, como profissional, aceitar as críticas não como pessoais, mas críticas para o nosso papel profissional. Se assim fizer, fica muito mais fácil. E ouvindo as críticas é uma maneira, uma oportunidade de aperfeiçoamento, melhoria e, com isso, um melhor atendimento ao cliente, né? As pessoas resilientes têm consciência de que as dificuldades fazem parte da vida e de que é preciso conviver com elas. E também compreendem que as adversidades tiram da zona de conforto, mas podem proporcionar crescimento. Não tem o exemplo da pandemia, gente? Quanta gente perdeu seus empregos? Quanta gente estava confortável no seu emprego, no seu trabalho, e muitos foram obrigados a trabalhar dentro de casa? Muitos estavam acostumados a dar aula presencial, tiveram que se adaptar para dar aula virtual, aula em vídeo, videoaula, como eu estou fazendo agora. Então, tudo isso é a resiliência que nos ajusta e nos faz nos adaptar e muitas vezes até inovar. Eu consigo dar aula até pelo WhatsApp, né? Já falei isso para vocês. Então, a gente tem que buscar sempre outros caminhos, sair da zona de conforto, né? E aceitar a vida como é. A vida não é como a gente quer, a vida é do jeito que ela é. E nós temos que aceitá-la e conviver com tudo que ela nos traz. Tem dia que nos traz
coisas agradáveis, oportunidades de aprendizado e de felicidade, e outros momentos amargos, que também são momentos de aprendizado. E oportunidade para que eu controle as minhas emoções e desenvolva aquilo que eu também já falei em aula, a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Saber o que eu sinto, a intensidade que eu sinto e por que eu sinto. E também compreender as emoções dos outros e saber lidar com elas. Eu percebo que o cliente está nervoso, irritado, explodindo, eu vou saber lidar. Não vou levar isso para o lado pessoal. Vou entendê-lo e tentá-lo acalmar para entrar em negociação. Por isso a importância da resiliência. Você tem ideia de que nossa vida negociamos com frequência, falando sobre negociação, né? Nós negociamos com familiares, colegas de escola, trabalho, professores e até com a gente mesmo. É uma ação comum no cotidiano e não é diferente no atendimento ao público. É preciso negociar para que a empresa representada pelo atendente e o cliente chegam a um acordo. A resiliência também é fundamental, pois ela indica a capacidade de suportar adversidades sem nos entregar em momento algum, mantendo sempre a confiança de que os dias irão melhorar. Do mesmo jeito que a felicidade não é para sempre, ela muda, as adversidades também, gente. Nenhum mal dura para sempre. Né? Temos que ter essa fé e essa crença porque é verdade. Né? Um atendente resiliente tem capacidade para aguentar críticas e crescer com elas. Lembre-se das dicas sobre negociação e analise seu comportamento a partir da perspectiva da resiliência. Então, procure incorporar esse aprendizado em suas ações. Outra coisa importante, nós falamos sobre o mercado de trabalho, né? E uma coisa muito importante sobre o mercado de trabalho é a constante mudança, a instabilidade, a imprevisibilidade. E a única maneira de se trabalhar com a imprevisibilidade é estar preparado para ela. Né? Existe um livro de filosofia chinês escrito há, não sei, acho que 5.000 anos antes de Cristo, chama Sun Tzu, o escritor. E o livro eu recomendo, se vocês quiserem procurar, A Arte da Guerra. Ele diz o seguinte: um bom guerreiro deve procurar a paz, mas deve estar preparado para a guerra. Né? Traduzindo isso para os nossos dias atuais, nós devemos buscar sempre o bom convívio com todos os clientes, colegas de trabalho, chefias, subordinados, mas devemos estar preparados para o conflito, né? E saber lidar com eles. Ingressar no mercado de trabalho, retornar a ele depois de uma interrupção ou simplesmente trocar de emprego ou ocupação nunca é uma tarefa simples. A gente sempre se sente muito seguro. Quando a gente está no primeiro dia de trabalho, a gente não sabe se pode abrir a janela, ligar o ar-condicionado, se pode levantar e tomar água, né? Quantos minutos eu posso sair do meu posto de trabalho? Então, essas questões são muito complicadas, né? Conquistar uma posição no acirrado mercado de trabalho exige preparação e, para isso, a tecnologia pode auxiliar, facilitando o acesso à informação. Porém, é importante não se acomodar e buscar atualização contínua por meio da leitura de bons conteúdos em jornais, revistas, livros e websites. Queria chamar a atenção também que existem muitos pensadores, né, e muitos empresários de renome fazendo lives e trazendo conteúdos interessantes. E fora que existem algumas entidades ministrando cursos gratuitos, gente, tá certo? Com certificado. Nós temos que buscar isso. Tudo isso ampliará o seu vocabulário, seus conhecimentos sobre atualidades e contribuirá para você falar corretamente, evitando erros de português. Então, anote essa ideia. Isso, se você quiser sobreviver no futuro, você tem que estar preparado para o caos. Estar preparado para o caos é estar qualificado. Quanto maior o meu nível de conhecimentos, cabedal de conhecimentos, mais ferramentas eu tenho
para lidar com o inesperado, tá certo? E assim, nós concluímos a revisão, né, desse curso, desse módulo tão importante que é a qualidade no atendimento. Por ser tão importante, eu fiz essa revisão para que a gente pudesse recapitular. Foram muitas aulas e uma prova final para esse conteúdo. O curso não está acabando, ele vai continuar com conteúdos complementares. O próximo módulo, nós vamos nos preparar para o mercado de trabalho, vamos aprender como montar o currículo, como participar de uma entrevista de emprego, dinâmica de grupo, né? Como elaborar uma redação, tá certo? Então, nós vamos ter todo um preparo para você regressar para o mercado de trabalho, se não estiver trabalhando, e para você que está trabalhando, melhorar o seu currículo e poder buscar uma posição melhor. Lembre-se disso, nunca pare de estudar, continue estudando sempre. Se você domina uma língua, aprenda outra. Se você é uma boa cozinheira, aprenda um prato novo. Se você não sabe tocar um instrumento, aprenda. Ah, mas para quê, professor? Para ativar outras áreas do cérebro. E você sabia que as pessoas que envelhecem, as que mantêm seu cérebro ativo, elas não desenvolvem um Alzheimer? O Alzheimer é o pior bandido que existe das pessoas que envelhecem, não é? Então, quem mantém o cérebro ativo se torna competente, criativo e, acima de tudo, saudável. E empregável, que isso é importante, né? O nível de empregabilidade aumenta e muito. Queria agradecer a participação de todos vocês, a paciência. E agora vão para as 10 questões. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu espero que vocês saiam bem. Só é permitido responder a prova uma vez só, tá certo, gente? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.